Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente começou a se apresentar assim no colégio, literalmente, enquanto decidiam lá a nota das bandas, que tinha que ter um tempo pra isso, Sim. a gente se apresentava, um númerozinho de... fazia um númerozinho de comedinha poesia. lá. Que E fofinho, foi assim que Sarau. foi assim que né? começou tudo. Foi E fofinho. aí a gente começou a apresentar em outros teatros, começou a participar de saraus e tal, até que a gente chegou a fazer o Nunca Sábado em 2006. Saraus também? Saraus foi Saraus. menos, mas a gente fez. E depois a gente foi pra o Teatro Folha. E aí do Nossa, Teatro Folha caramba. É que tinha um festival, era tipo um festival no Teatro Fônico, que foi onde a gente, inclusive, conheceu muitos amigos. O grupo de comédia que o Luke participava, que era o Comédia ao Cubo, que deu a dica pra gente. Tipo, ó, tem no Teatro Folha, tá rolando uma competição de grupos de humor. Vai lá na audição, é dia tal, esse endereço, manda os sketches que vocês vão fazer, ou faz ali na hora pra eles. Né? Essa história é boa. Isso antes do Balas, ou pós-Balas? Bem antes do Bem Balas. Bem antes do Balas. 2000, a gente tá falando de 2005. Não é tão antes, são 2 anos, mas na nossa história é muito tempo antes. E essa parte da história que eu acho que a gente nunca enfatizou, mas assim, eles falaram, vai lá, tá tendo uma competição de grupos de comédia, e eles conheciam a gente fazendo participação em sarau, essas coisas. E aí a gente foi fazer uma audição, né? A gente foi se apresentar para uma pré-banca examinadora ali e a gente, tipo, foi reprovado, porque a gente era muito ruim. Muito cru, muito cru. Muito cru. Tipo, até que a cena deles é bem escrita, mas eles fazendo é um horror. Era basicamente isso. Essa frase foi dita pela assistente de direção. Foi dita pela assistente de direção Ana Roxo, que Ana já Roxo. mandar um beijo pra Ana Roxo, que se a gente entrou depois do Nunca Sabe, depois de continuar fazendo, é porque ela falou pra galera, ó, tudo bem, Eles eu têm vou ensaiar potencial. com eles. Eu vou ensaiar com eles e aí eles apresentam. Ela acreditou tudo bem? que, Ela tipo, acreditou. ok, tem um talento ali. Em Senão- algum lugar. Só Eu vou precisa ter que- executar bem. Eu vou ter que suar pra tirar esse talento, mano. Vai rolar. E aí ela ensaiou a gente, falou, agora vocês param, agora triangula. O que é Agora, triangula? Juro, Triangula, essa frase era foi tipo... dita. E aí a gente entrou lá e a gente foi super bem. Voando. Eu gosto quando eu penso. Toma E o outro resto é não. história. O resto E é história. Mas se ela não tivesse dito, tudo bem, eu ensaio com eles. O Emílio estaria dando aula de física ainda. Tava lá. Não que Não fosse teria seja conhecido ruim, o né? Balas. Não, e não É. teríamos conhecido o Balas, que Eu conheci o Balas antes, mas tudo bem. Tem histórias separadas. Ah, é? Então conta Ele essa teria feito história. mais Não, carreira eu solo. já tava fazendo- Ele já fazia. já O fazia Caruso te palhaço. apresentou Ah, é o pro palhaço. Balas. O Caruso tinha me apresentado Balas muito antes. Verdade. O Caruso, uma vez paramos no hotel, o Caruso era manobrista. E aí ele falou: Você conhece o Balas? Ele tá no 3º andar. Quem tá operando aqui pra gente hoje é ele, Caruso. Ah, não! Cadê a produção? Caramba! Mas foi isso, assim. E aí a gente entrou nessa competição era um projeto incrível que tinha lá, que era uma competição entre grupos de comédia. E veja, foi quando o stand-up... Foi um pouquinho antes dessa primeira onda do stand-up que a gente chama Grupos de agora, né? comédia, estamos falando Era- também de stand-up. Não. Então, Era só de improviso. cenas escritas, sketches. Só sketches. Hoje, traduzindo pra língua de hoje, seriam vários portas dos O fundos. Rafinha, na Entendi. época, tava com a página do Rafinha, fazendo uns vídeos lá muito loucos. E acho que tava começando... provavelmente eles estavam começando a ter a ideia de bora montar um clube de comédia. Então aquilo tava fervilhando, o grupo de comédia... Eu lembro da noite em que a gente fez, que tinha as Olívias fazendo sketches, a gente e o grupo Comédia ao Cubo, que era o grupo que o Marco Luque participava. E era uma noite meio que especial porque não ia ter competição. Porque lá nesse espetáculo tinha uma regra de se você ficasse 8 semanas, você era declarado campeão e dava lugar para um outro grupo entrar. Porque esse espetáculo funcionava da seguinte forma: 3 grupos competiam entre si, o público assistia os sketches, era divertido, uma noite de sketches, mas ele votava em quem ele menos gostou. E quem ele menos gostou, vazava. Os outros 2 avançavam pro próximo Podia sábado. voltar depois? Podia. Tinha Com um gap. com outros Tá bom. números, mas... Tinha um mas gap, poderia. é isso. Mas aí entrava Entra um na outro fila grupo. de novo. Aí tinha um outro grupo que tava nesse processo de fazer audição e tudo mais, e um entrava, mais 3. O público vota, 2 avançam e tudo mais. Só que quando você alcançava 8 semanas meio que permanecendo, o pessoal fala, pô, você é campeão, valeu, dá espaço pra outro. Então não ia ter eliminação Ou naquela. seja, o ideal era você ser médio.
Pra ficar ali sempre. Pra ali, Não, segundão, mas segundo lugar. Porque Não, foi mas- invasava e bom demais também. Mas mesmo sendo médio, se você ficasse lá por 8 semanas, Eu tô você ia brincando. embora. E as Olívias tinham Uma lição, alcançado né? Tem que ser médio. as 8 semanas. Não se esforce tanto. Não, fica na boa, fica tranquilo. As Olívias tinham alcançado 8 semanas. Aham. Então meio que foi um sábado de comemoração, parabéns pros entregavam flores, tal, pros vencedores. E o mestre de cerimônias da noite, que era sempre uma pessoa convidada, que falava, hoje os grupos são, e fazia um esquetezinho lá, era o José Vasconcelos. Meu Deus. E a história do Zé Vasconcelos é formidável, porque assim, o primeiro número, depois da apresentação do Zé Vasconcelos, era a gente. Então a gente já estava preparado, atrás da cortina, para fazer a Santa Ceia. O esquete que a gente esquete que a gente tem. Então a gente estava pronto. E o Zé Vasconcelos, no camarim, tava numa postura meio... Sabe? Você olhava pra ele e falava, nossa, Tava olha, com medo que ele embarcasse, era isso. É isso. nossa, ele já é um Anderson tá senhor, sendo eufêmico poxa, aqui, mas eu tava tentando achar a palavra. E, nossa, Aí ele tava meio tava assim. pensando, ele não vai subir o degrau pra chegar no palco. É isso. E todo mundo com a impressão de, Zé, por aqui. Ele, tá bom. Aí ele tá atrás da cortina. Ele fala, não, Antes da gente. Zé, faz 5 minutinhos Isso. e chama os grupos e tal. Ou 3 também. Então, é. Vai no Ou, teu tempo. ou só fala, oi! Mas chama os grupos antes. Aí ele Era tava isso. assim, a gente na coxia esperando. Respira. A gente tá na coxia esperando o pessoal. Senhoras e senhores, Zé Vasconcelos! A cortina abre e ele fala assim. E recebe o público. Aí ele se transforma. Ele faz Entidade. 40 minutos, mas não 40 minutos, caralho, estendeu. 40 minutos com a plateia se caindo, se dobrando e pedindo socorro. Chama o SAMU, que eu não tô aguentando. Plateia rindo. Aí a gente tava atrás, pronto, porque eles falaram, não, daqui a pouco ele termina, vai, posiciona. E ele seguindo. Aí a assistente de direção, a Ana Rocha, chegou pra gente e falou assim, pô, acho que a gente não precisa de vocês. Vocês podem ir embora, o espetáculo é dele, porque a gente não precisa de nenhum grupo hoje.